Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estou aqui mais uma vez com o nosso querido irmão Miguel Galdino. Obrigada, Miguel, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. O tema de hoje é sobre o livro Conflitos Existenciais, psicografado por Divaldo Franco e ditado pelo espírito Joana de Ângeles, e dando seguimento com o capítulo 5, Ressentimento. Então vamos fazer a nossa oração inicial, acalmar os nossos corações, os nossos pensamentos. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome na noite de hoje, que possamos apreender todo o conhecimento que o nosso irmão nos trará, que possamos sintonizar com os nossos mentores espirituais e que estejamos receptivos com as bênçãos do alto. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. A palavra é toda sua, Miguel. Obrigado, Renato, obrigado, Celuz, pela oportunidade de a gente falar sobre a nossa obra querida, que é um verdadeiro presente nas nossas vidas, né? Porque ele fala dos conflitos existenciais, né? É claro que a gente, quando abre assim, a gente pode pensar que a gente não tem grande parte deles, mas, assim, isso aqui é para algumas pessoas, né, que tem, sabe? Assim, a gente não tem muita intimidade, mas a gente, como espírito de luz, a gente precisa conhecer para ver como é que funciona com os outros, né? E esse tema, gente, é um tema que eu acho que quem não passou por ele ainda, um dia, né, pode e tende a passar essa nossa experiência na carne, que é o ressentimento, né? E aí, a gente, muitas vezes, para começar a conversar, a gente precisa partir de uma premissa comum. O que é o ressentimento? O que é o me sentir ressentido, né? E eu acho que é sempre bom a gente trazer as definições, né, para a gente partir de um mesmo lugar. Então, o que é ressentimento, né? Quando a gente fala em sentir, né, estou me sentindo, a pessoa é ressentida, né, estou me sentindo ressentido, o que é isso? De acordo com o nosso dicionário, que eu nem entro em nenhuma abordagem psicológica, né, para a nossa língua, ressentimento é uma lembrança magoada de ofensa recebida. É uma definição bem objetiva que a gente pode esmiuçar, né? Então, lembrança magoada. O que é mágoa? Né? Então é sempre bom a gente lembrar. Mágoa o quê? É uma tristeza, é um desgosto, é uma amargura, é uma dor na alma, né? Mágoa. E de ofensa recebida, ou seja, o que é receber uma ofensa? Ofensa é uma afronta, é um desacato, é fazer mal a alguém, lesar, desconsiderar, ou seja, o que o dicionário aqui nos está ensinando que o ressentimento é essa lembrança amargurada de quando nós fomos afrontados, desacautados, lesados por alguém. Então, olha como a própria definição explica a própria origem desse conflito, né? É você ficar lembrando, é uma lembrança sofrida, desgostosa, né? Que fica te tomando por uma ofensa, por uma injustiça que você sofreu. E aí, Joana, vocês vão ver que nos capítulos, né, ela varia um pouco a abordagem, e nesse vocês podem achar um pouco estranho, porque é muito estranho pra gente, né? Na verdade, se está no quinto capítulo é porque atinge a muitas pessoas, né? E ela usa bastante tempo, na verdade, não perdendo, mas nos ensinando a gente conseguir identificar quando a gente se sente assim, né? E eu acredito que isso tenha um objetivo muito claro. Ela, inclusive, depois vai falar, né? As pessoas que têm essa tendência a se ressentirem são pessoas que tendem a não aceitar sequer que estão sentindo, né, esse ressentimento. Para eles, de alguma forma, é uma sensação de humilhação. Então, ela é muito minuciosa ao longo desse capítulo, explicando o mecanismo, explicando quem está mais suscetível a isso, na esperança de que a gente consiga identificar isso na gente, para que a gente possa, então, a partir desta identificação, começar a trabalhar, né? Então, ela vai lá no fundo, lá na origem, né? Ela vai lá na gênese da questão, e ressentimento para ela significa necessidade de poder. Então, quando a gente fala de ressentimento, nós estamos falando de poder. E aí a gente já fica pensando, mas o que tem a ver, né? Tipo, o poder com o ressentimento, né? Que coisa louca, né? E não é muito, na verdade, interessante. E a gente vai aqui explicar direitinho, né? Então, quando ela fala dessa questão da necessidade do poder,
ela fala de 3 aspectos em geral, né? É um poder de autorrealização, é um poder para desenvolvimento da inteligência, da vontade, e um poder para conquistar tudo quanto o ego ambiciona. Existem mais ou menos essas 3 linhas de necessidade de poder. E ela também identifica, uma coisa que não é difícil a gente ver, que quando a gente anseia pelo poder, existe uma grande possibilidade de você gerar conflitos. Por quê? Porque, eu quero me realizar, eu quero me colocar no mundo. E aí vem alguém que me desacata, eu me sinto frustrado. Eu quero desenvolver a minha vontade. Aí vem uma outra vontade mais forte e atrapalha o meu poder. E eu quero, e meu ego ambiciona coisas, sonhos, status, desejos. E aí muitas vezes vem um mundo, vem alguém ainda mais poderoso e impede essa conquista, dificulta essa conquista. E aí isso gera conflitos tanto externos, mas principalmente os internos, né? Porque aí a gente fica bem, #chateados, porque eu queria tanto que, sabe? E eu não pude fazer aquilo, né? Eu tive meu poder de alguma forma frustrado. E quem falou muito sobre isso foi obviamente, um psicólogo muito famoso, chamado, não tão famoso quanto o mestre dele, Alfred Adler. Esse Alfred Adler foi um discípulo do nosso querido Sigmund Freud. Ele também fazia parte da Sociedade Psicanalítica de Viena, estava lá com Freud desde o começo. Estavam lá estudando a libido, né, a energia psíquica, e a partir de um certo momento, na verdade, em 1906, Adler acaba rompendo com Freud, porque ele achava, assim como o Jung e outros que vieram depois, que a libido não era só uma energia sexual, não era só a sexualidade que movimentava a nossa psique. A gente também existiam outras formas de movimentação dessa energia, e no caso de Adler, para ele era o poder. Poder nos movimenta, né? Então ele cria uma escola, uma divergência chamada psicologia individual, o nome da escola dele, né? E ele foca o quê? Os sentimentos, a sensação, que veio depois de ser conhecido como complexo de inferioridade. Então, você estuda a inferioridade, por quê? Porque essa sensação de inferioridade te faz buscar poder, te faz buscar essa superioridade. Então, para ele, esse é o mecanismo, né? Essa busca pelo sentimento de superioridade. Para ele, o ser humano, né, pela psicologia individual dele, a gente precisa, para se sentir na vida, de um senso de competência, de um senso de eficácia pessoal. E aí, a gente, para isso, precisa do poder, né? Então, para ele, quando você busca esse sentimento de superioridade, você desenvolve essa capacidade de enfrentar os desafios da vida. E você desenvolve de uma forma, de acordo com a psicologia dele, de uma forma construtiva. Ou seja, você tem que buscar se realizar, alcançar os seus objetivos pessoais de uma forma positiva. E à medida que você busca esse desenvolvimento, você consegue aumentar de forma saudável a sua sensação de autoestima e de autonomia, né? Então, é uma psicologia aparentemente muito lógica, muito parecida com a freudiana, só que em vez do poder, né, no caso de Freud, era pela energia sexual. Então, ou seja, tudo nasce desse complexo de inferioridade, né? E quando que acontece isso, né? Adler se usou como exemplo, é uma coisa que a gente sempre deve tentar fazer, né? Quando a gente está conversando sobre essas questões da psique, né? Fazer as relações com a gente, né? Então, no caso dele, ele sofreu muito na infância, né? Então, para ele, esse complexo de inferioridade ele se desenvolve quando um indivíduo percebe uma discrepância, né, entre as suas próprias habilidades e as habilidades das pessoas ao redor, né? Ou seja, você pode achar, você vai se comparando, e você acha, eu não jogo, não sou tão bom atleta, eu não sou tão bom cantor, eu não tenho um corpo tão bacana quanto, né, das outras pessoas, eu não tenho condições financeiras de fazer o que as outras pessoas estão fazendo, eu não tenho tanta inteligência quanto eu acho que os outros têm. Então, quando a gente começa a se compara a nossa habilidade com a dos outros, a gente tem uma tendência, né, a exaltar a virtude dos outros e diminuir nossas virtudes, e aí essa comparação faz com que você
se sinta muitas vezes rejeitado, às vezes de forma expressa, você é rejeitado por um grupo quando te coloca um apelido, né, te exclui, mas também essa rejeição pode ser interna. Você internamente, o indivíduo internamente, né, se sentir insuficiente, né, e se sentir rejeitado por não ser tão bom quanto o entorno dele. E aí o que acontece? Quando esse mecanismo ele se estabelece no nosso inconsciente, porque isso geralmente acontece principalmente nas crianças, né, de uma forma inconsciente, o indivíduo ele vai buscar o quê? Compensação. É um mecanismo também freudiano, psicanalítico, né, da nossa psique, que é o quê? Se a psique está achando que está sofrendo, está muito puxado de um lado, você tenta compensar isso indo para o outro. E como é que você tenta compensar essa inferioridade? Tentando superar as limitações, né, tentando desenvolver competências na área que você acha que você que você é inferior, né? Então, esse seria o mecanismo, um mecanismo saudável de superação. Só que ele mesmo reconhece que nós temos muito pouco refinamento psicológico, né? A gente tem poucos recursos terapêuticos para a gente conseguir enfrentar os desafios. Então, muitas vezes, esse complexo de prioridade, ele é mal administrado. E isso leva ao quê? Comportamentos problemáticos, sendo dois deles principais. Uma agressividade excessiva e uma busca insaciável por poder. Né? Então você não fica ali no saudável, né? De tentar, se eu acho que eu não estou bom nisso, eu vou me dedicar mais. Não, eu quero ser melhor que os outros, eu vou tirar quem tiver na minha frente, né? E é isso, uma complexidade problemático que causa problemas, né? Então, quando o indivíduo, né, ele se sente atrapalhado na sua ambição, ele se rebela, ele se revolta, né? E aí o ego dele é atingido e ele passa a se sentir subestimado, e isso começa a gerar internamente sentimentos controvertidos de ódio, de rancor e o nosso objeto de estudo, o ressentimento. Né? Então, vocês estão vendo todo o caminho que ela faz, né? Ela vai lá na origem, né, tem essa necessidade de poder, a gente tem complexo de inferioridade mal trabalhado, a gente tenta compensar isso, e é nessa compensação que a gente muitas vezes se perde e pode gerar o ressentimento. A Joana também lembra, ela também menciona o Freud na explicação dela, né, porque o Freud tangencia um pouco o assunto em relação à frustração sexual, que é o quê? Né? Geralmente, quando você se sente rejeitado no aspecto por um indivíduo objeto do desejo, né? Então, né, a gente usa a expressão, né, na psicanálise, né? O animal macho rejeitado, não aceito pelo animal fêmea, agride-a. Então, a gente, de alguma forma, repete isso, né, no mundo hominal, infelizmente, né, por pouco autoconhecimento, e é a raiz, né, de feminicídios, né, de violência doméstica, essa sensação muitas vezes de rejeição de uma das partes. E esse tipo de rejeição de caráter, inclusive sexual, também gera um sentimento de inferioridade somado a uma sensação de abandono, e aí isso gera um combo, não gera só raiva, né? Gera um desejo de subjugação de quem te desprezou. Então vocês vejam que assim não é só uma raiva, um desconforto, é algo mais forte. Eu quero subjugar. Então, né, eu quero controlar, eu quero punir. Esse é o mecanismo, né, de essa inferioridade somada ao abandono, cria um machucado psicológico muito grande. E o que acontece? Quando esse mecanismo se instala, gente, ele se aloja. Lembra que a definição lá de ressentimento era uma lembrança? Por que é uma lembrança? Porque ele se aloja na mente, na emoção, né? E você fica o tempo todo relembrando. Você fica relembrando aquela situação, aquele afronte, a sua sensação de inferioridade, ela é muito é, acionada naquele momento, né, de um desprezo, de um abandono, de uma frustração. E o que acontece? Você começa a pensar psicologicamente interno, né, cogitar de uma forma surda e covarde, né, que é o termo que a Joana usa, né, e uma expressão de vingança disfarçada.
Você, sem querer, querendo, começa a remoer aquela sensação e começa a pensar de que forma poderia ter feito diferente, por que aquela situação estava tão errada, e aí você já começa a pensar, sem querer, querendo, né, numa uma forma de se vingar, uma vingança disfarçada. Você quer que aquela pessoa virou seu opositor, e você quer de alguma forma que ela sinta também uma infelicidade, aquela que você julga estar sentindo por causa daquela pessoa. Então, a Joana chama, né, esse mecanismo de uma emoção muito forte, né, que vira a memória, que Jung chama de complexo, ela chama de um verdugo cruel, ou seja, de alguém que é interno, né, um verdugo, uma pessoa que te é, maltrata. É como se fosse ali alguém que tá ali para te punir. Por quê? Porque ele é cruel porque você vai perdendo o discernimento. Você vai perdendo a faculdade de logicar, ou seja, de fazer reflexões reais. A emoção ela vai transformando, aquela sensação vai ampliando, vai trazendo outros fatores e você vai criando mentalmente uma realidade, uma memória paralela. E aí você começa a fixar naquilo que você achou que era uma ofensa, e cada vez mais isso vai gerando fluidos que ela chama deletérios de revolta. Né? O que são fluidos deletérios? Né? Em termos espirituais, são fluidos adoecedores, né? São fluidos que fazem mal, porque eles vão te contaminando com essa revolta. Você vai o tempo todo fixando naquilo e isso vai fazendo com que você vá se perturbando emocionalmente. Muitas vezes tem até repercussões fisiológicas, porque você está sempre vitalizando aquela memória, aquela situação, aquela fixação, e a gente sabe, né, o que, que isso atrai em termos espirituais, né? Esse é um mecanismo da obsessão. Esse aqui é de encarnado para encarnado, né? A gente com a gente mesmo vai criando essa auto-obsessão em relação a essa memória, em relação a esse ofensor psicológico, né? Então, a Joana, ela nos lembra, assim, de que, olha, alguém te machucou, alguém te injuriou. Você não vai sentir nada? Não, gente. Graças a Deus ela tem essa maturidade, né, de falar que a gente não tem sangue de barata, e é óbvio que muitas vezes a gente, quando sofre uma injustiça, a gente se sente magoado, né? Então, sentir mágoa faz parte. Mas qual a diferença da mágoa para o ressentimento? É porque a mágoa, ela tem esse caráter transitório, né? O ressentimento, ele é repetitivo, ele é constante, ele é vitalizador e ele vai ampliando a sensação de revolta, então ele é muito mais grave, né? E quando o ressentimento, que é essa lembrança magoada, ele se instala nesse mecanismo, né, que essa emoção vira essa memória que te faz perder o discernimento, tem consequências, como eu falei, fisiológicas e psíquicas, como, por exemplo, a depressão, porque, obviamente, você passa a se transformar uma pessoa amargurada quando aquilo te toma. Quem nunca sentiu isso, agradeça, né? Quem já sentiu sabe que é realmente muito ruim essa amargura, porque de fato você oscila também para pensamentos de vingança, né? Porque você passa a culpar o outro por uma limitação psicológica sua. E até ansiedade, né? O de ressentimento ele pode gerar ansiedade, no sentido de que você passa a ter aquele desejo meio mórbido de querer fazer alguma coisa, ao mesmo tempo você acha que você não pode fazer, e fica aquela coisa ali te consumindo. Então, depressão, vingança, ansiedade, olha o perigo que é a gente permitir o ressentimento se instalar. E a Joana, como eu falei nesse momento, ela tenta fazer com que a gente se identifique e ela dá até o tipo de pessoas mais suscetíveis a permitirem, né, a instalação do ressentimento. Ela chama de indivíduos biliosos. Não sei se vocês sabem, né, mas na medicina antiga, o pai da medicina é considerado Hipócrates, que foi ele era tudo, né? Viveu lá na Grécia, né, no século V a.C., depois veio Galeno, né, séculos depois. São dois grandes marcos na história da medicina. Mas, para eles, a personalidade da pessoa era influenciada por, eles chamavam de humores corporais. Sangue, quatro, né? Sangue, fleuma, bile negra e bile amarela.
Então, seriam mais ou menos essas 4 tipos de personalidade. Então, para a Joana, quando ela fala em indivíduos biliosos, está falando daqueles que são tomados pela bile amarela, que é o quê? A bile quente, associada ao temperamento colérico. Ou seja, são aquelas pessoas que são mais caracterizadas por serem irritáveis, agressivas, determinadas e ambiciosas. Olha que combinação maravilhosa, né? Então, assim, isso aqui serve para quê, gente? Primeiro, para a gente conhecer a história, segundo, para a gente se conhecer, porque é importante a gente tentar ver, né, qual é o nosso perfil, né? Então, se você já tem um perfil mais irritadiço, mais agressivo, ou hiperdeterminado, né, ou hiperambicioso, e já tem aí, é interessante acender não só a bilha amarela, mas o sinal amarelo para a autoanálise, se não existe alguma questão interna relacionada ao poder, relacionada à inferioridade, que está por trás dessa irritação. Então, a Joana fala um pouco mais, hoje em dia, como funcionam esses indivíduos, né? E aí, isso que é interessante, porque é muito próximo da nossa realidade. Então, ela fala assim, por exemplo, aquela pessoa que acha que tudo o que acontece com ela é desconsideração. Ai, fulano não teve consideração comigo. Porque no trabalho não tem consideração comigo. Porque minha família não tem consideração comigo. Porque meus amigos não me consideram. Sinal amarelo, tá? Porque quando a gente começa a achar que todo mundo está nos desconsiderando, a gente pode estar ali, né, com o nosso complexo, nosso senso de inferioridade acionado. Aí ela dá uma outra dica. Indivíduos que estão sempre armados, disparando petardos violentos contra todos. O que é isso? Gente armada, aquela pessoa reativa que chega e fala: bom dia. Bom dia para quem? Aí você chega e fala: nossa, você tá bem? Quando que a gente tá bem? A gente não pode estar nunca bem nesse mundo que a gente vive, né? Ou então aquela pessoa que responde com uma ironia, né? Com você sente assim aquele tom ríspido. Estão sempre armados. Ligar o alerta amarelo, né? Pode ser um indivíduo colérico. Não amando, é a terceira dica, né? Não amando, consideram-se desarmados. Ou seja, também existem algumas pessoas, né, que parece que só existem se tiverem alguém. Então, elas precisam dizer que estão ali num relacionamento, né, seja ficando, namorando, casados, independentemente da sua dinâmica social, do seu grupo e etc. Mas aquela pessoa que tem aquela dependência. Né? Por que será, né, que a pessoa tem que estar alguém para estar armado, né? Tipo, é como se a gente precisasse de uma outra pessoa para nos defender, né? Então, que falta de segurança é essa que a gente precisa? Se eu estou sozinho, eu estou desarmado, como se não tivesse ninguém para reconhecer o meu valor, ninguém para justificar a minha existência. Sinal amarelo, né? Da mesma forma que é problemático alguém que nunca quer se relacionar, por outras questões que a gente vai ver aqui no livro, também a pessoa que precisa, tem essa necessidade de sair emendando uma coisa na outra, também pode ser um sinal, né, de problemas aí na autoestima. Aí ela dá a quarta característica, pessoas que estão sempre em vigilância rigorosa em torno de tudo quanto lhes diz respeito. Em que sentido? A pessoa tá sempre ali naquela sensação de tipo, eu vou ser observado, eu vou ser chamado a atenção. Alguém vai falar que eu estou errado. Então você está sempre observando, está sempre de alguma forma inquieto, tenso, analisando, será que quem está olhando, o que será que vão achar, o que será que vão falar, o que será que não sei o quê. Porque esse estado de vigilância rigorosa também demonstra uma grande insegurança, né? Esse complexo de inferioridade mal trabalhado. E isso, obviamente, gera uma amargura, porque você sempre tem aquela sensação de que está errado, ou de que o que você faz nunca é o suficiente, né? Ou de alguma forma está sempre naquela posição de querer agradar ou corresponder a outras pessoas, né? E isso é muito problemático, você passa a viver em função do outro. Aí também ela fala o seguinte, que essas pessoas bilhosas também não são capazes de uma catarse honesta. Por isso que eu falei no começo que ela é muito detalhista, explicando o perfil das pessoas ressentidas, para a gente tentar se identificar, porque a pessoa ressentida, quando lê isso, provavelmente ela vai pensar em um monte de pessoa. A Renata com certeza, meu chefe com certeza, fulano com certeza. Eu não.
Então ela fala, olha, presta atenção quem tem dificuldade numa catarse honesta. O que é catarse, gente? É um termo também psicológico, né, que é essa ideia do falar, do se expor, do buscar um esclarecimento. Então, muitas vezes tem pessoas que são ótimas para ouvir, são ótimas para falar, são ótimas para criticar. Agora, para falar delas, para refletir, é difícil. Né? Então, às vezes isso acontece com as pessoas que têm uma tendência a terem muita certeza, muita convicção, pessoas muito rígidas, né? Têm dificuldade de se expor, de trocar uma ideia, de ouvir uma ponderação, um conselho, uma sugestão, uma crítica. Crítica, então, é impossível, né? Então, reflitam. É importante a gente refletir, né? Se a gente tem tido essa capacidade de, honestamente, fazermos essa catarse, essa conversa individual, de olharmos para nós mesmos. Senão, a gente pode ser esse perfil aí bilioso. E ela fala mais. Tem gente que tem tanta dificuldade que se revoltam quando confrontados pela sensatez. Por quê? Porque a sensatez convida para que a gente faça uma revisão dos acontecimentos, né? Então, assim, a Renata me chateou, vou chamar ela aqui para conversar e falar: hey, olha só, aconteceu isso, eu me senti assim, e ela chega e vira: não, mas jamais, que absurdo, não é isso, que não sei o quê. Não deixa nem a pessoa falar, né? Então, essa revolta, quando você é confrontado pela sensatez, qualquer tipo de confrontação, né, a pessoa, né, tende a se revoltar, uma característica do indivíduo bilioso, e por fim, se sentir ou se considerar perseguido. O que é isso? É assim, aquela pessoa que está sempre ali, eu chego num dia para falar, para dar um tipo de feedback, e a pessoa já pira. Nossa, como assim? Faço tudo errado, né? E aí generaliza. Então, essa sensação de se considerar perseguido também é uma característica desse indivíduo bilioso que ela fala, né? Que, ou seja, tem esse perfil de se irritar muito, de ser mais agressivo, né, e de ser mais ambicioso. Então são perfis, características, comportamentos que ninguém de nós está alheio, né, mas que a gente tem que tentar pensar, será que eu tô conseguindo, né, como que eu me enquadro aqui, qual o grau de identificação que eu tenho, tá? E essas pessoas, esse perfil, né, esse indivíduo bilioso, ele vai criando uma fixação mental, porque ele repete muito, né, essa questão da perseguição, essa questão do estar armado, essa questão irritadiça, revoltada, faz com que a pessoa ela vai cultivando ali, ela chama de fel da amargura, porque a pessoa começa a achar tudo ruim, tudo incomoda, né? Então você acaba qualquer tipo de comentário, tá sendo irônico. Porque não tá sendo sincero. Porque tá sendo arrogante. Porque tá sendo prepotente. Sabe? Então, tudo você passa a te incomodar, passa a te atingir. Então, isso cria, né, as vinculações psíquicas que a gente conhece e espirituais com outras mentes em desalinhos, né? E isso gera conúbios obsessivos de grave porte, ou seja, não é uma simples obsessão, né, de uma influência para isso ou para aquilo, né? Nunca é uma simples obsessão, mas quando ela fala aqui de grave porte, é no sentido de que se você já está com a fixação mental, qualquer tipo de entidade, né, obsessor que queira te prejudicar ou prejudicar quem esteja à sua volta, vai se valer de quem? De você. E vai ter dificuldade? Não, vai ter muita facilidade. Então a gente tem que tomar cuidado. Isso aqui é uma explicação psicológica e espiritual do porquê que é muito difícil nós sermos psicologicamente rígidos. Eu sempre brinco, né, comentei no outro vídeo, mas eu vou falar em todos os encontros, gente, para a gente ter uma noção do nosso nível de desenvolvimento psicológico, a gente tem que pensar qual é a minha facilidade ou meu grau de dificuldade em ouvir qualquer tipo de feedback, de crítica, de sugestão. Sempre se perguntem isso. Por quê? Porque as pessoas rígidas não conseguem ouvir nenhum tipo de feedback negativo, não conseguem ouvir nenhum tipo de sugestão, de conselho e se fecham. Inclusive, se tiver alguém com esse perfil me ouvindo, provavelmente já parou de me ouvir nesse momento. Porque de alguma forma incomoda pensar. Porque a pessoa, quando está muito rígida, ela parte da premissa de que ela é imutável. E aí vem o que Kardec nos fala desde o começo, né? Que o maior desafio é a nossa reforma íntima, a nossa evolução,
é o orgulho, né? Essa é uma das formas da manifestação de orgulho. Você ter essa fixação, você achar que você é incorrigível, que você é perfeito, ou que ninguém pode te dar nenhum tipo de sugestão, né? Então, esse foi o quadro geral que a Joana nos trouxe para as nossas reflexões, para os nossos momentos de terapia, para a gente poder começar a investigar, né, a origem do nosso eventual ressentimento. Mas ela não fica só nisso, né? Ela vem trazer, né, como superar isso. Ah, identifiquei, estou ressentido com fulano, com ciclano, com tal situação, etc. Como que a gente sai disso? Ah, então esse é o ponto que a gente, né, busca na terapia. E aí ela faz a volta, ela começa lá no Freud, falando que, né, o que nos mobilizava era o sentido do prazer. Depois ela, como falou do Adler, o Adler fala o quê? Que era o sentido do poder. E para ela, nenhum dos dois resolve. Por quê? Porque a gente precisa chegar no patamar no sentido do existir, né, que vem falado mais expressamente pelo Viktor Frankl, né? No sentido da gente ter um sentido de existência. Aí você já vai pensar, ainda mais a pessoa que anda da psicologia vai pensar, gente, o que tem a ver? Sabe, tipo, o prazer, poder, existência, o que tem a ver? A gente está falando sobre o que movimenta, o que nos mobiliza, o que nós buscamos. Então, a perspectiva espiritual é o quê? É a gente ter uma visão mais profunda da vida, lembrando que nós somos espíritos imortais, que nós estamos aqui numa transmutação de existências em busca de um engrandecimento espiritual, psicológico, de consciência. E quando a gente percebe que nós existimos, quando nós nos damos conta disso, e que para a gente existir, a gente precisa, existe muito amor, aí a gente começa a compreender como as coisas acontecem. A gente começa a agigantar, por meio das experiências que a gente vive, os nossos potenciais de entendimento, e isso nos leva a um crescimento emocional. Então, como que a gente consegue um crescimento emocional? É isso, diminuindo a nossa dureza, deixando de ser um indivíduo bilioso, para a gente poder se abrir ao outro e começar a se conhecer por meio dos feedbacks que o ambiente traz para nós, que muitas vezes a gente não tem. E à medida que você vai permitindo, né, ouvir, né, interagir melhor com o ambiente, tirar experiências, tirar aprendizados das experiências, das vivências que a gente vai tendo, a gente vai se dando conta da nossa existência. E a gente vai vendo que o sentido do existir não é o outro, não é fora, não é prazer do sexo, não é o poder, não é a ambição. É você mesmo crescer emocionalmente. Você vai ganhando felicidade, você vai criando clareza, você vai ganhando tranquilidade quando você começa a focar no seu sentido de existir, na sua existência, né? E quem fala mais sobre isso? A psicologia profunda, a psicologia junguiana, né, no sentido de o verdadeiro poder, né, da psicologia profunda não é nos recursos, não é no dinheiro, não é na sua importância, na sua fama, não é na religião que você prega, no cargo que você ocupa, na casa espírita, onde quer que você esteja, né? Não é no contexto cultural, não é o quão legal você é, não é quantos seguidores você tem. Aonde que tá, gente? Pra que eu tô? Por que a gente existe então se não é pra isso? Aí a gente vai lembrando, olha, na verdade, né, a gente na verdade tem que fazer o quê? Uma conquista interior. O prazer, ele não tá fora, ele tá em a gente se realizar. Quando a gente consegue a vitória pelo amor. O que é a vitória pelo amor? É isso, ao invés de eu ficar como uma pessoa amargurada, remoendo, com raiva, rígido, eu tô certo, ou então assim, eu sou perseguido, o mundo tá errado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso é um estado constante, essa fixação de raiva, de desgaste, é uma sensação ruim. Você não está vivendo. Às vezes você é rico, né? Tá ali bem sucedido, né? Conseguiu o relacionamento às vezes que você queria, mas não tá tranquilo. Por quê? Porque você não está realizado. E aí junta a psicologia profunda, que nos lembra que nós temos uma essência transcendente, temos uma alma. A Joana lembra ainda que existe uma psicologia chamada positiva. E essa psicologia positiva, ela é o quê? Ela nos lembra que é necessário para a vida uma conduta otimista. E essa psicologia, ela é nova, gente.
Não, gente, ela não é nova. Vem lá, ó, da época que o Sêneca, lá do estoicismo. Esse livro aqui era maravilhoso, eu estava relendo para outra coisa, eu achei que a gente super casou. O Sêneca, ele fala, é filósofo grego, ele fala o seguinte, que a verdadeira felicidade da vida é estar livre de perturbações, compreender nossos deveres para com Deus e os homens, desfrutar o presente sem nenhuma dependência ansiosa do futuro. A tranquilidade é uma certa equalização do espírito que nenhuma condição do destino pode exaltar ou deprimir. Então, isso aqui é lá de século V antes de Cristo. Essa psicologia positiva moderna, ela vem trazer isso de volta para ela lembrar assim, gente, você não vai ser feliz só pelo carro que você tem, pelo carro que você tem, pelo dinheiro que você tem, pelo marido, pela esposa, pelo namorado, pela namorada, por onde você viajou. Porque se você não tiver tranquilo, não vai adiantar nada. Você vai estar, você pode estar lá, que o pessoal fala muito na internet, né? Ah, porque é melhor ser pobre chorando num Fusca ou ser rico chorando lá em Paris. Gente, você vai estar chorando igual, não é pelo dinheiro que está fora. É o que ele fala aqui, você não vai ter essa felicidade, porque se você vai estar ali perturbado, se você não vai estar desfrutando o presente. Então, a pessoa que ela está tomada pelo amargor, pela revolta, ela vai estar revoltada, seja aqui, seja na favela, seja em Paris, seja em qualquer lugar. Porque nós não temos como fugir da gente. Às vezes a gente acha que a gente tem, né? Então essa psicologia positiva, ela vem trazer o otimismo porque ela lembra o seguinte, olha, não são só os bens materiais. A gente fica feliz quando a gente busca desenvolver a bondade, quando a gente busca desenvolver o perdão, quando a gente busca desenvolver o nosso senso de gratidão, quando a gente lembra da esperança, quando a gente relembra da fé, da confiança, do cultivo das virtudes, né, da busca da sabedoria, do amor pela humanidade, da coragem, da justiça, da espiritualidade, enfim, da transcendência do ser. Então, quando a gente, né, afasta a materialidade, quando a gente relembra da nossa essência espiritual, e aí a gente lembra do nosso sentido de existir, a gente consegue buscar essa conduta otimista e a gente consegue percebendo que o verdadeiro poder é esse sobre nós, né? Essa conquista interior, é a gente olhar para dentro, mergulhar para dentro, se realizar, porque é aqui que as transformações precisam ser feitas, né? Então, além dessa busca do ser, né, ela ainda sugere a nossa amiga Joana que a gente, né, busque desvalorizar aquilo que parece ser ofensivo, né? Porque ela, inclusive, diz que ofensivo é um conceito frágil. Ela até chama de um conceito infeliz. Porque o que é ofensivo, na verdade, né? Que se a gente está tranquilo, né, alguém chega e fala, ah, você é feio. Ok. Ah, você não gosta de você. Ok. Tipo assim, ah, você não é bom para estar aqui. Ok, vou procurar outro lugar. Sabe? Então, assim, vamos refletir, né? E a terapia é o melhor lugar para isso. Né? O que nos ofende, né? Por que a gente né, tem um ego que se permite ofender, às vezes, por algumas coisas? E mais, vamos buscar nas outras pessoas o que as outras pessoas consideram ofensivas. Porque às vezes é tão interessante para a gente, né? Tal palavra, tal situação é uma ofensa sem tamanho. Às vezes você fala com uma outra pessoa, a pessoa fala, ah, mas isso é super normal. Aí sua cara vai no chão, porque, como assim? Isso daqui é motivo de vida ou morte, outra pessoa às vezes não tá nem aí, né? Então, vamos tentar analisar o que a gente realmente acha que é tão ofensivo. Será que é ofensivo, né? Esse conceito de ofensa vem da onde? Às vezes a gente traz umas heranças arquetípicas, né? De que, ai, a honra, a não sei o que, a imagem, tem que fazer valer, defender minha honra, não sei o que. De onde vem isso? Isso faz sentido? Vale a pena, né, correr atrás disso e perder a nossa tranquilidade que Sêneca traz lá de antigamente? E quando você começa a fazer isso, quando as coisas, né, quando as ofensas diminuem tanto de forma quanto de intensidade, você vai descobrindo, sabe o quê? O prazer de ser livre. Porque quando a pessoa está ressentida, lembra lá do começo, a lembrança repetitiva daquela mágoa, você perde sua liberdade. Né? Muitas vezes no centro espírita, quando a gente está trabalhando com a desobsessão, que a gente fala, ah, meu irmão, mas faz sentido, foca em você, não foca no outro. Por quê?
Porque ele não está livre, ele está ali vivendo em função da vingança, ele está ali vivendo em função, né, de querer prejudicar o outro, de levar seu plano adiante. Então ele perde sua liberdade. Aí ela fala mais, assim, dando faz uma propaganda para a gente acreditar nisso. Olha, tem uma outra coisa que vocês não sabem. Poder amar sem exigir compensação. Olha que fantástico. Né? Que aquilo que o Divaldo fala, às vezes em palestras, no sentido, é porque amar já é o melhor que há, né? Mas aqui ela fala nesse sentido de que quando você ama sem exigir compensação, você é livre, porque se a pessoa retribui, ótimo. Se não retribuiu, se não quer mais, etc., ótimo também, é o processo da pessoa. Você saiu em vantagem porque você foi livre para amar, amou o quanto quis, e se não quer mais, não deu mais, não continuou mais, você vai continuar amando, você foi feliz enquanto você esteve lá, você não ficou com medo, você não ficou ali preso, pensando em, né, neurótico. E, por fim, isso tudo quer dizer o quê? Que a gente tem que buscar conviver sem estados pré-concebidos de autodefesa. Porque, no fim das contas, a pessoa ressentida é uma pessoa que ela está sempre naquele estado de autodefesa, como se ela precisasse, de alguma forma, colocar ali um soldado psicológico para defender, né, ela de qualquer ofensa, e você passa a ver o mundo como um lugar ameaçador. Aí a gente volta lá para a infância, né? Que criança machucada, insegura é essa, né? Que vê o mundo como esse lugar tão ameaçador e a gente precisa estar sempre se autodefendendo, né? Então, ninguém vive a atacar o outro, exceto quando em desarmonia consigo mesmo. Então, vocês podem ter certeza que as pessoas e vocês mesmos, né? Quem se identificar, né? Só ataca, só é agressivo, só é bilioso, porque tem alguma desarmonia interna. Então, o convite dela aqui é para que a gente olhe para a origem dessa desarmonia, para que a gente busque fazer ações meritórias, né, que é o que Kardec vem trazer também lá de 1857, fora da caridade, nossa salvação, nesse sentido, porque é extremamente terapêutico para todos esses conflitos existenciais, as ações meritórias, as ações do bem, buscar o socorro psicoterapêutico, né? Uma das poucas dos conflitos que ela é bem expressa nesse sentido, socorro psicoterapêutico, e em qualquer circunstância o indivíduo deve contribuir com a sua vontade. Então, gente, esse livro ele não resolve, não faz milagre, né? Nenhum livro faz, mas o que ele tenta o que ele se propõe é fortalecer a nossa vontade, porque no momento em que a gente entende, a gente percebe que isso traz prejuízos, quando a gente entende que a gente pode ter uma vida melhor, né, que nada vale a nossa tranquilidade, né, que essa ofensa não é tão grande assim, a gente consegue ter mais vontade para buscar superar isso, e quando a gente tem essa vontade, quando a gente supera, a gente transcende. Então, sua experiência já valeu a pena, essa encarnação não foi perdida, se alguma coisa você conseguiu completar, e você tem um ganho não só nessa, mas também para as próximas. E é isso, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Qualquer coisa, estamos juntos. Muito obrigada, Miguel. Ótima explanação. E eu gostaria de fazer um convite, né, para todos os nossos amigos, de fazermos essa reflexão, né, aproveitando todas as possibilidades, né, que você nos trouxe do tema, mas de fazermos uma reflexão, né? Nós estamos já no 5º capítulo, já estudamos fugas psicológicas, preguiça, raiva, medo e agora o ressentimento. Então, que a gente possa refletir pensando em nós, né? Nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Então, quando eu me sinto ressentida, né? Quando eu senti raiva, quando eu senti medo, né? Para não cairmos, né, na tentação de pensarmos e lembrarmos de outra pessoa. Fulano é ressentido. Ciclano é raivoso, é medroso, enfim, tentarmos pensar em nós, né, em quais os momentos que nós sentimos, né, o ressentimento, nós sentimos raiva, medo, enfim, para que a gente possa ir nesse caminho realmente, né, da nossa depuração, né, da nossa melhoria, da nossa reforma íntima. Então, fica o convite para todos os nossos amigos. E muito obrigada, Miguel, mais uma vez. Você poderia fazer a nossa oração final? Claro. Então, agradecendo
a espiritualidade amiga, né, a Joana de Ângeles, especialmente, por nos permitir fazer essas profundas reflexões. Nós agradecemos a todos que puderam compartilhar com a gente desses momentos, dessas reflexões, para que a gente relembre que é o privilégio de nós termos essa doutrina com tantos recursos para contribuir conosco em busca de uma existência mais plena e mais feliz. Lembrando que nós só temos a ganhar ao superar esses conflitos e que a gente tenha força, cada um de nós, para que internamente a gente consiga desenvolver a nossa vontade para buscar enfrentá-los, superá-los e assim ter uma vida mais feliz. E que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigada. Nos encontramos na próxima quinta. Muito obrigada a todos.